Seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. O tema de hoje interessa-me particularmente, até porque, confesso, eu tenho imensas dúvidas em relação a esta matéria. E deixe-me dizer-lhe que vamos estar a falar de cuidados paliativos em oncologia. Sabe, quando estava a preparar este episódio, para além do estudo habitual que costumo fazer, procurei perceber qual é que era a relação que a sociedade tem com este tipo de tema. E, de facto, percebi que há muita confusão associada aos cuidados paliativos. E é por isso mesmo que hoje vamos explorar com detalhe, de forma direta, factual, sem tabus, em que situações é que os cuidados paliativos são utilizados, que tipos de cuidados paliativos é que existem e para onde é que estamos a caminhar. Portanto, qual o futuro que está então associado a esta matéria? São convidadas do episódio de hoje Ana Lacerda, pediatra oncologista com mestrado em cuidados paliativos, e Patrícia Rodrigues, enfermeira com pós-graduação e mestrado em cuidados paliativos. Sejam as duas muito bem-vindas às Segundas de Conversa e muito obrigado pela vossa presença e vamos por isso arrancar com o tema de hoje. Ora, vou aqui começar já pela Patrícia, a quem peço que nos explique o que são objetivamente cuidados paliativos. Olá, Tiago, e olá a quem nos ouve. Então, muito diretamente, os cuidados paliativos são cuidados que são prestados por profissionais de saúde com formação avançada nesta área e são dirigidos às pessoas que têm uma doença incurável, progressiva e prolongada. Portanto, não são cuidados dirigidos à pessoa que está em últimos dias e horas de vida, ou seja, que está às portas da morte, digamos assim. São cuidados que devem ser proporcionados o mais precocemente possível. Para além de cuidar a pessoa, os cuidados paliativos têm como principal função também cuidar a família ou os cuidadores da pessoa que também está a ser cuidada. Então, podemos dizer que nos cuidados paliativos, para além de olharmos para o doente em si, temos também cuidado com o agregado familiar, com todas as pessoas que compõem o agregado familiar daquela pessoa. É isso, Patrícia? É isso mesmo. Portanto, nós visamos cuidar daquilo que nós chamamos a díade, ok? Portanto, cuidamos tanto a pessoa que necessita cuidados paliativos como, como as pessoas que a rodeiam, ok? Portanto, fazemos este tipo de cuidados não só do ponto de vista físico, ou seja, do alívio sintomático que será mais dirigido à pessoa que necessita este tipo de cuidados, mas também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicossocial, Muito bem. portanto, é uma coisa muito mais abrangente do que aquilo que normalmente comumente se acha que é. Muito bem. Em relação a essa matéria, já vamos ter a oportunidade de explorar até a componente espiritual, é algo que me interessa particularmente e que encontrei a quando da preparação deste episódio. Gostava agora de perguntar à Ana, quando falamos de cuidados paliativos, existem diferentes tipos de cuidados paliativos? Faz sentido falar em diferentes tipos de cuidados paliativos? Bom, podemos dizer que existem diferentes tipos de cuidados paliativos na medida em que a doença das pessoas, adultos ou crianças, também atravessa várias fases, não Muito é? bem. Eu gostava de acrescentar àquilo que a Patrícia acabou de dizer, que as recomendações atuais são que os cuidados paliativos devem acompanhar o doente ao longo da trajetória da sua doença, desde a altura em que ela é diagnosticada. Portanto, quando os profissionais de saúde percebem que estão perante uma pessoa a quem é diagnosticada uma situação que vai acompanhá-la para o resto da sua vida, seja uma vida mais ou menos longa, essa pessoa e a família dela, como a Patrícia disse muito bem, realmente têm indicação para um acompanhamento por parte dos cuidados paliativos. Agora, obviamente que numa fase logo após o diagnóstico, provavelmente as necessidades são diferentes de numa fase mais avançada da doença ou depois até, muitas vezes, com o aproximar da morte. Não quer dizer que na altura do diagnóstico as necessidades sejam menores, elas são diferentes, não é? Porque também temos que perceber que nessa altura do diagnóstico, tanto o doente como a família vão estar a lidar com o choque, com a incerteza, Claro. portanto, com tudo aquilo que vai ser a nova realidade delas a partir daí. Portanto, acho que podemos dizer que na realidade há formas diferentes, se calhar, de prestar os cuidados paliativos,
porque as doenças têm fases diferentes também. Então podemos dizer que a forma como os cuidados paliativos são aplicados vai evoluindo à medida que a jornada do próprio doente também evolui. É isto para quem nos está a acompanhar? Sim, eu acho que sim, acho que podemos dizer isso. E outra coisa que é importante também dizer é que há diferentes tipos de profissionais que podem também prestar Muito bem. cuidados paliativos. É claro que aquilo que é o ideal, ou que seria o ideal, era que todas as pessoas com necessidades paliativas fossem acompanhadas por equipas especializadas, O que portanto, não acontece? profissionais que não é o caso, mas eu posso lhe explicar porque é que não é o caso. Porque nem toda a gente tem essa necessidade de ser acompanhada apenas por profissionais especializados, nem o número de profissionais especializados que existem, tanto em Portugal como em qualquer outro país do mundo, portanto não é uma realidade só nossa, não chegaria para todas as pessoas com necessidades Mas paliativas. porquê? Não temos uma oferta formativa suficiente ou não há interesse por parte da Não, classe? não é só isso, Tiago. O que se passa também é que, eu vou dar um exemplo muito simples: hipertensão, que é Uhum. uma patologia que muita gente tem e que, como toda a gente sabe, à medida que a idade avança, cada vez mais frequente. Nem todas as pessoas com hipertensão são acompanhadas por um cardiologista, que é o profissional especializado em hipertensão. A maior parte das pessoas que têm situações não complicadas, mais simples, que não estão em crise, podem perfeitamente ser acompanhados pelo seu médico de família, pelo seu internista, portanto, por profissionais cuja especialidade não é a cardiologia. A Uhum. mesma coisa se passa com os cuidados paliativos. Há realmente fases da doença, ou situações de crise, como é, por exemplo, como eu disse, o diagnóstico, ou uma agudização, ou uma progressão da doença, a fase final, obviamente, aí necessitamos com certeza de ter profissionais, de ter equipas Claro. especializadas e que têm mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado daquilo que estão a fazer. Mas pode realmente haver situações, haver fases mais ou menos longas, de grande estabilidade, em que outros profissionais Podem prestar esse podem apoio. perfeitamente fazer esse acompanhamento, Muito bem. sempre em ligação, obviamente, não é? Claro, claro. Patrícia, algo também que me, de algum modo, suscitou interesse, porque, e até mesmo numa perspectiva pessoal, sinto que há muito uma conotação negativa associada aos cuidados paliativos. E pergunto se esta conotação é só minha ou se realmente, quando contactas com um doente, quando contactas com a família desse doente, se efetivamente é essa a percepção generalizada da população. Olha, há 2 mitos que são muito associados aos cuidados paliativos. Primeiro, que os profissionais que os praticam são pessoas tristes, são pessoas soturnas, que andamos a chorar o dia inteiro e Que não é isso assim. não Não é acontece, assim. Ok. ok? Primeiro mito, O estás primeiro mito está está desmistificado. clarificado. Em relação aos cuidados propriamente ditos, acontece muito a palavra já. Cuidados paliativos, mas já. Hum, Ok? Já está em cuidados paliativos, já precisa de cuidados paliativos, Como se fosse uma coisa má. precisamente, ok? Aquilo que acontece muito ainda hoje em dia na nossa comunidade é esta conotação maléfica associada aos cuidados paliativos. E aquilo que nós queremos é exatamente este acompanhar da jornada da patologia, e que este caminho não é só a fase final, portanto, não pode ser só conotado como a parte má, percebes? Percebo perfeitamente, mas e trazendo também aqui a Ana à conversa, os cuidados paliativos têm ou não obrigatoriamente de estar associados a um desfecho trágico? Ou seja, o último estádio da aplicação de um cuidado paliativo é a morte? E agora é que foi? Bom, hum, E sendo muito direto na eu abordagem, porque sim. Hum, os cuidados paliativos efetivamente são muito mais do que falar em morte. certo, Há uma coisa que não podemos fugir, que é falar em sofrimento. Isso sim. Quando falamos de cuidados paliativos, estamos a falar, no fundo, de pessoas, e como a Patrícia já focou, do doente, mas também da sua família, dos seus cuidadores, como queiramos olhar, que estão a sofrer. E é para isso que os cuidados paliativos lá estão. Conforme eu disse, fases diferentes, intensidade mais ou menos diferente, focos diferentes nas intervenções. Pronto. Agora,
A palavra morte, por exemplo, eu acho muito, muito interessante. Eu dou aulas em várias circunstâncias e chamo sempre a atenção de um aspecto. É que a palavra morte deixou de estar presente na definição oficial de cuidados paliativos. Quando nós olhamos para as Muito definições interessante. oficiais de várias organizações internacionais, há 30 anos a palavra morte realmente estava lá. Depois começou a estar doença incurável. E agora já nem sequer temos isso lá. Quando nós olhamos para as últimas definições que foram trabalhadas nos últimos 4 ou 5 anos, o que nós vemos realmente é sofrimento. Aquilo que nos é chamado a atenção são pessoas que estão em sofrimento, em qualquer fase da doença e independentemente da sua idade e da sua patologia. Isto é muito importante. Às vezes também as pessoas não pensam, as crianças também têm necessidades paliativas. Não é? Mas Mas diretamente a sua pergunta era, eu vou lá voltar, era... eu ia tentar repescar agora. Exatamente. Eu não tinha esquecido dela. É se o desfecho é sempre a morte. E não é. Perfeito. E não é. Se calhar é mais fácil dar o exemplo da pediatria. Em que é claro que há inúmeras situações, infelizmente, em que a criança tem uma doença da qual acaba por falecer, mas também há outras situações em que a criança realmente passa por uma fase mais ou menos longa, meses ou anos, de tratamento e de sofrimento, como disse, mas acaba por ficar curada. É o caso, por exemplo, do cancro. Então, deixe-me só fazer aqui um parênteses. Quer então isto dizer que uma pessoa pode entrar em cuidados paliativos e sair? E sair, e sair. Muito bem. E sair. Eu quando fiz um mestrado em cuidados paliativos e fiz numa instituição no estrangeiro e para mim foi uma das coisas que me marcaram mais, foi perceber que numa unidade de cuidados paliativos nesse local onde eu estava a estudar, 60% dos doentes tinham alta. Que eram, Uau. exatamente, as pessoas estão, muita gente está à espera, quando vai ser internada numa unidade de cuidados paliativos, é para morrer, já é para morrer, não é? E não E não é tem que para ser assim, morrer, não é assim. não é, é para melhorar, procurar, na medida do possível, melhorar a situação daquela pessoa, reabilitá-la, é uma palavra também que não é muito usada nos cuidados paliativos, e devia ser Mas que é mais usada, importante. reabilitar, os cuidados paliativos também servem para isso, portanto, ajudar aquela pessoa a melhorar a sua situação e pode-se ter alta dos cuidados Mas paliativos, diga-me pode-se uma ter coisa, alta das Ana. unidades. Quando falamos de um doente oncológico, especificamente, quando ele é diagnosticado com cancro, entra automaticamente em cuidados paliativos ou isto não acontece sempre? Não. Ou por outra, devia entrar em cuidados paliativos? Pois, essa é uma Eu tinha que lhe pergunta... perguntar, desculpe. Essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que ainda está à procura de resposta. Mas já e- percebi. Vou então reformular de modo a ser mais Não, fácil. mas... Bom, reformulo. Ou seja, idealmente, no cenário ideal, Uhum. uma pessoa, e vamos nos cingir à esfera nacional, uma pessoa é diagnosticada com cancro e parte do seu esquema terapêutico deveria ser entrar em cuidados paliativos ou não, ou nem sempre é necessário entrar em cuidados paliativos. Bom, voltamos um bocadinho àquilo que eu procurei focar há pouco. As necessidades são diferentes ao longo de várias fases. Pessoalmente, o que eu acho é que qualquer diagnóstico de cancro traz sofrimento e traz sempre, pelo menos de início, uma fase, como eu disse há pouco, de grande crise, de angústia, de incerteza. Eu digo muitas vezes aos meus doentes e às famílias, eu não tenho uma bola de cristal, portanto, mesmo naquelas situações em que eu espero e que a experiência me diz que as coisas vão correr bem, a verdade é que eu não tenho a certeza, nem eu, nem ninguém. Não podemos ter. Portanto, pessoalmente, a minha opinião é que, e eu digo isto muitas vezes, os cuidados paliativos devem ser um bocadinho, tal como os nossos estudantes fazem, por exemplo, uma consulta de cardiologia, um ecocardiograma para ver se o coração está a funcionar bem, ou os rins, ou têm uma avaliação com o serviço social, ou com a nutrição, tal como fazem isso no início, na primeira fase, se calhar deviam
realmente todos ter uma consulta com a equipa de cuidados paliativos, lá está, para perceber qual é o sofrimento presente ou qual é o sofrimento previsível, que ferramentas é que aquela família tem dentro dela própria, na sua comunidade, para poder realmente fazer face àquilo que vai ser a realidade dos próximos tempos. E depois, se não é uma situação realmente muito grave, se calhar os cuidados paliativos não precisam de estar lá todos os dias ou todas as semanas. Se calhar É uma coisa que deve ser voltam. avaliada ponto a ponto, Exatamente. caso a caso, certo? Exatamente, voltam a entrar Muito só bem. quando fizer Quando fizer sentido. sentido. Muito bem. Patrícia, falávamos ao início de que os cuidados paliativos são praticados por uma equipa multidisciplinar. E, portanto, gostava que nos explicasses de forma resumida qual a composição desta equipa. Idealmente, Grosso modo. idealmente, Idealmente. médico, enfermeiro, equipa de nutrição, ok, nutricionista, um agente da espiritualidade, Exatamente, eu ok? tenho aqui escrito e vou socorrer-me da minha cábula porque foi algo que eu considerei muito interessante quando estava aqui a estudar para este episódio, que é, em muitos casos, há um guia espiritual. Sim. E eu dei por mim a pensar, o que é este guia espiritual? Qual é que é a função do guia espiritual nesta equação? É importante separarmos aqui dois setores, que é a religião e a espiritualidade. Precisamente, porque Ok. estamos a falar de uma área muito científica e, portanto, Sim. encontrar aqui um guia espiritual é algo que me pareceu, no mínimo, sui generis. Sim, muitas das vezes o apoio que temos é efetivamente o capelão ou o padre que dá apoio à instituição, mas a verdade é que a espiritualidade tem a ver mais com a capacidade da pessoa se transcender. Ou seja, o que é isto? E De para quem não perce- acredita Para quem não acredita, em algo espiritual, quem não aceitar a dimensão espiritual da vida, aí já vamos de encontro às necessidades da pessoa. Portanto, aquilo que é idealmente realizado é perceber quais são as necessidades da pessoa primeiro e perceber qual é a intervenção que ela precisa da nossa equipa. E aí ajustar as necessidades e ajustar também a pessoa que vai estar mais presente naquele momento. Portanto, se a pessoa nos mostrar que precisa de acompanhamento na sua espiritualidade, seja porque acredita em algo após a morte, ou seja porque necessita de um acompanhamento ao longo da sua jornada, aí sim vai haver esse agente da espiritualidade, como falaste muito bem, ou não, se a pessoa não nos mostrar essa necessidade, tal e qual como a equipa de nutrição. Imaginemos que a pessoa tem perda de apetite. Aí nós acionamos a equipa de nutrição porque faz sentido acioná-la. Se há alguém que tem o apetite mantido e que neste momento não faz sentido ter essa avaliação tão periódica da equipa de nutrição, ela não vai estar tão presente. Era como falava a Ana, é sempre ao encontro das necessidades daquilo que a pessoa nos dá para depois nós próprios conseguimos confortar nesses sentido. aspectos. Muito Sim. bem. Ana, gostava agora de lhe perguntar, eu sei que o tema cancro nunca é fácil por si só, mas quando falamos de uma população pediátrica é ainda mais delicado. E por isso gostava de lhe perguntar se existem cuidados paliativos especificamente concebidos ou desenhados para uma população infanto-juvenil. Existe, sim, existem. Ahm, os cuidados paliativos pediátricos são um pouquinho diferentes dos cuidados paliativos de adultos. Em que medida? Mas, olhe, começa logo por um aspecto que eu realmente foco também sempre quando dou formações, porque eu sou pediatra, dou formações em pediatria, mas também dou formações a profissionais de adultos. E foco sempre este aspecto, pegando naquilo que eu disse há pouco, que a definição de cuidados paliativos tem vindo realmente a evoluir ao longo dos anos. E eu chamo sempre a atenção de que a definição de cuidados paliativos pediátricos, não. Porque ela sempre nos disse, essa definição oficial sempre nos disse, que os cuidados paliativos pediátricos são para estar lá desde o diagnóstico. Desde o diagnóstico de uma situação da qual a criança, ou o adolescente, o jovem, não vai melhorar. E é interessante Mas ver que pode os cuidados melhorar. paliativos de adultos pode melhorar, sim. Ok. Que os cuidados paliativos de adultos têm vindo realmente a aproximar-se cada vez mais daquilo que são os cuidados paliativos pediátricos. Depois, é claro que há Interessante. dimensões que são diferentes, não é? Porque, para já, ter uma criança doente é diferente de ter um adulto doente, não é? Temos os pais, que são os cuidadores naturais, são os responsáveis legais, são as pessoas que
por norma, são elas, pelo menos abaixo de uma certa idade, que tomam as decisões pela criança, e são uns cuidadores fantásticos, obviamente. Depois, as crianças têm necessidades particulares, podem estar muito doentes, e continuam a querer brincar, continuam a querer ir à escola, continuam a querer estar com os amigos, continuam a querer ser crianças o mais possível. E, portanto, nós temos que procurar realmente dar às crianças aquilo que elas querem. Claro, Portanto, claro que sim. é um campo, costuma-se dizer, é um campo afim, muito parecido. Muito bem, sim senhora. Ora, gostava agora de perguntar à Patrícia se existem em Portugal centros de cuidados paliativos especificamente de cariz oncológico. Portanto, centros de cuidados paliativos destinados a doentes oncológicos. Felizmente, hoje em dia, aquilo que nós estamos a tentar progredir e a tentar mostrar é que os cuidados paliativos não são dirigidos apenas à população oncológica. Isto ainda está em evolução e esperemos que realmente evolua nesse sentido. Uhum. Portanto, ah, o objetivo será não existir, porque nós queremos que os cuidados paliativos sejam abrangentes. Portanto, que seja para a população que tem necessidades do âmbito oncológico, mas que também seja para a insuficiência cardíaca, que não tem cura e que precisa de ser acompanhada. Portanto, este é mais um dos mitos que nós queremos desvanecer, que é os cuidados paliativos não são só para os doentes oncológicos, também são, mas também são Mas para... não tem que ser apenas. Exatamente, Muito bem. exatamente. Ora, retomando aqui também um aspecto que falámos há bocadinho, Ana, e que é no que diz respeito à localização geográfica do doente. Considera que atualmente esta localização condiciona de algum modo o cuidado que é prestado ao doente e eventualmente a dignidade no tratamento? A localização geográfica. Ou seja, um doente em Lisboa Sim. pode ter um tratamento mais digno do que um doente em Freixo de Espada à Cinta? Eu, se calhar, atrevia-me a dizer era exatamente o contrário. Ainda bem, adoro quando discordam. Eu acho que temos que distinguir aqui duas coisas. Uma é que, quer queiramos, quer não, em Portugal, como em qualquer outro sítio, os grandes centros urbanos concentram os grandes centros académicos e de investigação e de cuidados, e é natural que assim seja, não é? É preciso nós realmente termos alguma concentração de números e de recursos para que os profissionais também tenham mais experiência e que os resultados sejam melhores. Portanto, isso é benéfico para os doentes. É claro que coloca problemas às pessoas que têm que se deslocar e que não moram nos grandes centros urbanos. Porquê é que eu disse que se calhar era um bocadinho ao contrário? Porque a experiência que eu tenho tido ao longo destes anos é que muitas vezes é mais fácil mobilizar apoios, nomeadamente apoios em casa, por exemplo, que é uma coisa que aumenta muitíssimo a qualidade de vida das pessoas e em particular do doente oncológico. É mais fácil mobilizá-los, dizia eu, às vezes nos pequenos centros. É mais fácil, quantas vezes? Doutora, esteja descansada porque eu vou falar com a minha enfermeira do centro de saúde e é tudo muito mais fácil às vezes e o próprio empréstimo às vezes de material para ter em É casa mais fácil, não é? consegue-se fazer, é mais fácil que as equipas vão a casa, portanto não acho que seja assim um Falou de um problema. aspecto muito interessante, Ana, que é ir a casa. Existem cuidados paliativos domiciliários? Existem. Existem, felizmente tem sido um dos grandes avanços que temos verificado aqui em Portugal. Claro que temos que continuar a melhorar, porque há com certeza ainda muitíssimo a fazer. Eu não sei os números de cor, mas neste momento no país todo deve haver, penso que à roda de 160 mais ou menos, equipas de cuidados continuados a ir a casa e depois equipas especializadas em cuidados paliativos, são muito menos, são talvez umas 30 por aí, e infelizmente lá está, Não é concentradas nos grandes centros urbanos. Portanto, a nível Mas geográfico isto não estão bem distribuídas. não estão bem distribuídas. Portanto, acaba realmente fora dos grandes centros, por vezes, não quer dizer que seja assim em todos os locais, mas por vezes
temos realmente só as equipas de cuidados continuados integrados, mas eu tenho que dizer também, em abono da verdade, que muitos profissionais dessas equipas têm formação avançada em cuidados paliativos, embora do ponto de vista oficial não seja uma equipa de cuidados paliativos, mas os profissionais têm essa formação porque se preocuparam em adquiri-la, porque perceberam que é importante para o trabalho que desenvolvem no dia a dia. Mas com certeza que há muitíssimo mais a fazer. O ideal era termos, às vezes digo, uma equipa Claro. domiciliar em cada freguesia, não é? É exagero, Claro, mas, claro que mas sim. mudava com certeza Claro. muito a vida das pessoas. Gostava agora de perguntar à Patrícia, quando falamos da família, de um doente que, enfim, está a ser acompanhado em cuidados paliativos, que cuidados é que temos que ter quando contactamos com esta família, quando, enfim, quando recebemos um doente e a sua família, como é que devemos olhar para o agregado familiar desta pessoa? Temos que olhar com olhos de cuidadores, porque nós vamos cuidar aquela família. E como falava a Annie muito bem, há sempre sofrimento à mistura. Portanto, aqui o nosso principal papel é confortar. E mais uma vez, a técnica, se é que lhe podemos chamar assim, é a mesma. É perceber quais são as necessidades daquela família, onde é que nós vamos ser fulcrais na atuação e o que é que nós podemos fazer por essa família. Seja a nível de burocracias, porque nós somos um país que precisa e que tem muitas burocracias e que a família pode precisar dessa ajuda, quer seja a nível da cama articulada, das necessidades que possam ter em domicílio, ou quer seja mesmo para ajustar expectativas que possam não estar tão ajustadas como deveriam estar. Portanto, no fundo é perceber quais são as necessidades que aquela família nos transmite e perceber qual é o nosso plano de atuação perante essas necessidades, sempre com vista a confortá-la e no fundo criar aqui um laço terapêutico que permita que a nossa prestação seja o alívio do sofrimento que falávamos há pouco. Muito bem. Ana, eu gostava agora de lhe perguntar, e também olhando um bocadinho para a carreira que tem vindo a desenvolver, quando comparamos os cuidados paliativos portugueses com a esfera internacional, o que é que podemos aprender com o que é feito lá fora? Ou por outra, estamos a acompanhar a evolução que é feita no estrangeiro, estamos à frente, estamos atrás, como é que podemos comparar cuidados paliativos portugueses com os estrangeiros? Outra pergunta difícil. Desculpe, desculpe. Bom, eu acho que Portugal, nós levámos um bocadinho mais de tempo, se calhar, a arrancar, mas acho que a última década em particular tem trazido grandes avanços e grandes melhorias, um pouco também porque a própria população acho que começou a perceber as suas necessidades e começou a perceber afinal o que é isto dos cuidados paliativos, e eu acho que também já vemos isso um bocadinho. Há uma maior exigência por parte das pessoas e das famílias, o que tem que contribuir, obviamente, para que surjam cada vez mais serviços. Nós estaremos, eu direi assim, mais ou menos do meio para cima da tabela. Estamos relativamente bem, então. Sim, já estamos bastante bem. Por exemplo, se nós formos ver os dados oficiais, Portugal aparece como sendo um dos países mais avançados do mundo, é um grupo de 20 países mais ou menos, aparecemos como tendo provisão generalizada de cuidados paliativos. O que eu, para ser sincera, acho que é um bocadinho de exagero, até porque acabámos de falar há pouco nos números das equipas que existem e que realmente não há ainda, lá está, não conseguem ainda chegar a todas as pessoas e, portanto, eu penso que essa categorização é um bocadinho exagerada. Acho que temos ainda que crescer muito, sobretudo em termos dos cuidados no domicílio, efetivamente. Todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde são obrigados, por lei, a ter uma equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos para dar resposta aos seus utentes, e aquilo que eu vejo é que as exigências para com essas equipas são realmente cada vez maiores e as equipas precisam de crescer. Infelizmente, às vezes ainda há hospitais onde isso não acontece porque os decisores, as pessoas que têm o poder de decidir quantos médicos, quantos enfermeiros é que as equipas têm, às vezes parece que ainda não perceberam muito bem a diferença que uma equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos pode fazer. Portanto, Mas não estarão aí também implicados fatores de ordem económica?
A questão estão sempre, não é? Com certeza. Estão sempre. A questão é que nós, para gerirmos bem a causa pública, acho que não é só nos cuidados paliativos, não podemos cingir-nos àquilo que é o imediato, não é? Porque, como dizia a minha avó, a minha avó dizia, o barato sai caro, não é? E eu, para poupar agora 10 euros, se calhar amanhã vou gastar 30. Claro. E às vezes acontece isso um bocadinho, não é? As pessoas dizem, eu vou contratar mais 3 médicos e 6 enfermeiros e mais um assistente social e um psicólogo para a equipa intra-hospitalar e vou gastar não sei quanto. E não pode ser. O que as pessoas precisam de entender é que se fizerem esse investimento, e eu estou a inventar estes números, obviamente, Claro, é que se fizerem esse investimento, isso vai permitir, não é amanhã, mas depois de amanhã, ou para o ano que vem, vamos poupar, porque vamos ter as pessoas a consumirem menos recursos, desadequadamente, vamos ter as pessoas, em vez de estarem internadas nos hospitais, mais em sua casa, que no fundo é aquilo que muitas delas desejam, se for possível e se tiverem esses apoios. E, portanto, há menos sofrimento. Não podemos esquecer também, não é, Patrícia, o sofrimento dos familiares, Claro. dos cuidadores, Claro. porque também temos que pensar isso. E há vários estudos que demonstram que, mesmo, por exemplo, depois da morte de uma pessoa, criança ou adulto, a saúde física e mental dos cuidadores é afetada, e é afetada a longo prazo. E, portanto, nós temos, na realidade, que olhar para todos estes custos e pôr tudo isto nas nossas folhas Excel, não é? Nas nossas balanças, e perceber que, se calhar, aquilo que nós vamos agora, hoje, investir numa equipa de cuidados paliativos intra-hospitalar ou domiciliário ou o que for, a médio, longo prazo, vai nos ajudar a poupar dinheiro e a ter, no fundo, uma população também mais satisfeita com os cuidados que recebe e com menos sofrimento. Até porque os cuidados vão ser adaptados às necessidades da pessoa. Portanto, acaba por haver um custo muito menor, porque há exames que não vão ser realizados, há análises que não vão ser pedidas. Portanto, aqui é tal e qual como a Ana dizia, é fazer a nossa folha de Excel e perceber que isto a médio e longo prazo vai ter um retorno. E até porque há dimensões que não são tangíveis e que uma folha de Excel não consegue captar, e portanto nós temos que olhar com essa profundidade para este ecossistema. Ora, tenho agora uma última pergunta para as duas, é a mesma pergunta para as duas, como dizia, que é então, qual perspectiva vão ser o futuro dos cuidados paliativos oncológicos em Portugal? Começo pela Patrícia. Olha, idealmente, e o sonho de qualquer profissional de saúde seria robustar estas equipas de cuidados ao domicílio, porque aquilo que nós temos percebido e que temos vindo a acompanhar é esta vontade das pessoas terem estes cuidados em casa, porque é um local muito mais confortável, muito mais privado, e é um local conhecido deles e que tem muito mais apoio da sua rede familiar. Portanto, seria idealmente fazer este crescimento das equipas domiciliárias, garantir a existência das equipas intra-hospitalares nos hospitais e fazer com que elas tenham, ou que seja reconhecido o papel fundamental que elas têm. E a nível de cuidados na comunidade, também fazer com que as equipas da comunidade sejam reconhecidas e que tenham esse papel fundamental no cuidado ao doente oncológico, a necessidades paliativas. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Peço agora então à Ana que faça aqui uma perspectiva. Sei que não tem uma bola de cristal, mas qual é que acredita ser o futuro? Não tenho, nem sei se queria ter. Eu acho que vou aproveitar para focar aqui um aspecto de que ainda não falei, mas que eu acho que é muito importante, que é, a nível internacional, existe uma recomendação muito forte para a chamada integração precoce dos cuidados paliativos na oncologia. Lá está, aquilo de que falávamos no início desta nossa conversa. A provável necessidade de todos, ou quase todos os diagnósticos de cancro, terem uma avaliação inicial e depois, a partir daí, perceber se realmente o que é que vai acontecer com aquela pessoa, mas lá está, perceber também como é que aquela pessoa e os seus familiares, como é que funcionam, como é que respondem às crises, como é que os podemos ajudar a responder às crises. E isto vai tocar num aspecto que eu também acho que é muito importante, que é
empoderar, que é uma palavra nova que se usa agora, não é? Empoderar, capacitar as pessoas, os doentes e os seus cuidadores, para tomarem decisões e para procurarem também tomar as melhores decisões possíveis em relação aos seus próprios cuidados, sempre em articulação, obviamente, com os profissionais de saúde. Porque é importante que se diga que nem sempre mais é melhor, às vezes menos é melhor. É verdade. E há estudos também que demonstram que em doentes oncológicos a integração precoce dos cuidados paliativos pode levar, inclusive, a maior sobrevivência. Muito Porquê? bem. Porque são feitas melhores escolhas mais adaptadas àquilo que é a realidade daquela pessoa, e em vez de se estar a investir em tratamentos mais intensivos e que poderão conduzir a um desfecho mais rápido, damos privilégio à qualidade de vida do doente e da sua família. Claro que sim. Muito bem. Ana Patrícia, muito obrigado por esta conversa tão interessante e tão importante. Acho que conseguimos finalmente desmistificar aqui alguns conceitos associados aos cuidados paliativos, em que situações é que são utilizados, o que são efetivamente cuidados paliativos, também os diferentes tipos que existem e que, enfim, há especificidades associadas aos mesmos quando falamos de uma doença oncológica e de outras, portanto acho que conseguimos perceber isto de forma muito clara. Muito obrigado uma vez mais pela vossa tão importante participação. E chegamos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, que, como sabe, são feitas para si e a pensar em si. Deixe-me recordá-lo que poderá rever este episódio e todos os episódios das Segundas de Conversa no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, bem como no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Poderá também ouvir este episódio, e eu tenho a certeza que o vai fazer, na próxima segunda-feira, a partir das 15 horas na antena da TSF, o qual ficará também disponível nas plataformas de podcast e no próprio website da TSF. Por isso, não perca. Resta-me agradecer, uma vez mais, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, à Main Vision, a nossa produtora, e às nossas, aliás, ilustres convidadas. Deixe-me também partilhar consigo que já temos um novo encontro marcado, portanto, já temos aqui uma data para o próximo episódio das Segundas de Conversa, que é no dia 27 de março, onde estaremos a falar de uma temática muito atual e que urge alguma reflexão acerca da mesma, que é o combate à desinformação em oncologia. É importante que estejamos atentos a esta matéria e que ganhemos ferramentas neste âmbito. Contaremos como convidados com David Marçal, doutorado em Bioquímica e comunicador em Ciência, e Vera Novaes, jornalista de Ciência e presidente da SciComm PT, Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Quanto a mim, agradeço-lhe por ter estado desse lado, a investir em si, e já sabe, conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.